Bem-vindo ao podcast Novos Começos. E o tema de hoje é: existe idade para recomeçar? Eu estou aqui com uma pessoa que acha que 58 anos é uma ótima idade para prestar vestibular. Maria Carmen Serpa, uma mulher inspiradora, com uma história de vida incrível. Ela construiu uma carreira sólida na odontologia e na área acadêmica. Como mulher e como mãe, enfrentou grandes dores, teve a perda de uma filha ainda jovem, enfrentou o diagnóstico de câncer, verdadeiro manifesto de superação, de coragem e de reinvenção. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco, mas já começando a me apresentar aquela outra versão da odontologia. O que te levou inicialmente na sua primeira formação? O que estava dentro de você quando você fez a formação em odontologia lá atrás? Pois bem, primeira coisa eu quero agradecer pela lembrança carinhosa sua, né, de me chamar para falar sobre um tema que eu não sabia até que ponto que isso afetava as pessoas ou fazia com que as pessoas pensassem sobre esse tema de recomeço, né? Bom, eu tinha um sonho de menina, não sei te falar desde quando, mas de menina, de fazer odontologia. E fiz colégio, terminei terceiro ano, fiz vestibular, passei. E fui fazer odontologia. E eu tinha um sonho que a odontologia seria aquele glamour de ter um consultório muito cheio, eu acho que é um certo glamour, né? A clientela sólida, né? E o que foi acontecendo é o seguinte: eu antes de me formar, eu já namorava meu marido, e nós nos casamos, eu ainda estava no 7º período. Seu marido é dentista também, né? Só que ele era 1 ano e meio à minha frente, 3 semestres. Você conheceu ele na faculdade? Não, ele era foi meu namorado desde os meus 15 anos. Então vocês entraram na faculdade no mesmo curso? No mesmo curso. Eu tinha 15, o Sérgio 16 anos quando nós começamos a namorar, e ele fez vestibular antes de mim. Eu achei tão engraçado ele falar que resolveu por odontologia. Eu falei assim, tá roubando o meu sonho? Como é, já era assim? O seu sonho antes. E ele bem que resolveu de última hora. Mas ele acertou na escolha dele, porque ele é muito feliz na profissão. Feliz de exercer a profissão. E quando eu me formei, eu tinha casado recentemente e fiquei grávida muito rápido da minha primeira filha, da Marina. E você começa a pensar assim, grávida, apesar de tudo ter transcorrido super bem, foi um começo meio assim, um pé na frente e 2 para trás, né? E aí nasce a Marina, eu falei, então quando eu tiver uns 6 meses, que nada, 6 meses, aquele bebezinho, e eu muito nova, ainda falei, Sérgio, vamos ter outro? E tivemos o outro, com a diferença de um Pedro, com a diferença de 1 ano e 8 meses, e foi a melhor coisa que eu fiz. Depois, quando ele nasceu, eu também pensei, dei essa pausa na profissão por causa da Marina. Eu acho que eu, antes dele, mereço fazer essa pausa por ele também, né? E quando eu fui começar mesmo, pouco tempo depois a gente se mudou para Bauru, no estado de São Paulo, porque o Sérgio já era professor na UFMG e precisava de se qualificar, porque não tinha pós-graduação aqui em Belo Horizonte. E fomos, a família toda, né? Então, foi daí que a minha profissão deu uma guinada, porque lá eu fui fazer especialização, aí surgiu a oportunidade de eu fazer mestrado. Eu fiz uma prova descrente de que passaria, passei, até perguntei muito para um que era meu mentor lá, que se eu deveria ou não fazer a prova. Ele, lógico que vai fazer a prova, você não sabe nem se vai passar. Aí fiz a prova, passei. Aí fiz o mestrado, quando eu estava no finalzinho do mestrado, veio a oportunidade de fazer o doutorado. Então eu segui fazendo especialização, mestrado, doutorado, e meio me sentindo assim, o que eu vou fazer com isso tudo de título? Porque na época era muito. Hoje, é um caminho para a área acadêmica natural, foi né? natural. Que fluiu ali, exatamente. Né? E eu falava, eu não sou docente, como é que vai ser isso? Aí todo mundo, o Sérgio falava, calma, que abre um concurso, você pode fazer. E foi assim que aconteceu. 1 ano exatamente depois de eu defender minha tese de doutorado,
eu estava entrando na faculdade. Surgiu um concurso, fiz o concurso, passei. Você chegou a clinicar como, Muito pouco. como dentista? Muito pouco. Muito pouco. Assim, depois que eu passei no concurso, que eu já estava estabelecido, né, a gente já tinha retornado para Belo Horizonte, eu até frequentei um pouco o consultório, mas a doença da Marina me exigia muito. Eu sentia muita necessidade de dedicação. A Marina, a Marina é minha filha mais velha. Sua filha mais velha, ela teve, vamos contar um pouquinho aqui dessa... Ela teve insuficiência renal crônica. A partir de quantos anos ela foi diagnosticada? Ela teve o diagnóstico da doença quando ela tinha 2 anos. O Pedro tinha 4 meses. Aí, na época, os médicos já deixaram muito claro para a gente de que a doença poderia ter uma evolução lenta e chegar a insuficiência renal crônica. E foi o que aconteceu. Uhum. Então, aos 2 anos de idade, o diagnóstico, quando ela estava com quase 18, ela entrou em insuficiência renal, teve que fazer hemodiálise, entrou para a fila de transplante, mas ela não teve a felicidade, né, de ter... Foi um grande sofrimento para mim, porque eu não fui compatível para poder doar. Então, assim, são situações difíceis de administrar. Dos 2 anos que ela foi diagnosticada... Até os 23. Até os 23, você ainda dando esse suporte, obviamente, extremamente ostensivo ali, né? Uhum. Mas a questão da profissão no meio do caminho, se especializando, imagina, especialização, mestrado, doutorado, entrada na área acadêmica, com a filha em casa também pedindo apoio. Uhum. Então, tudo isso acontecendo junto. Um turbilhão. Um turbilhão. Um turbilhão. E assim, e ao mesmo tempo, sabe aquela identificação com a situação? Bom, sou mãe, eu sinto necessidade de dar esse tipo de atenção que eu dou para ela. É até instintivo. Exatamente. É um amor até visceral. É a primeira prioridade depois você vira mãe, né? Exatamente. O resto vem depois. Eu falo que quando a gente teve o diagnóstico da doença dela, o Pedro estava no meu colo, na consulta. A hora que o médico falou, deixou tudo muito claro e falou da necessidade de muita atenção, de muito atenção, não só carinho, mas cuidado, né? Acompanhamento. Exatamente. Ao longo da vida dela, eu olhava para o Pedro e falava assim, gente, esse menino veio, assim, a missão dele era fazer com que a gente dividisse a atenção exagerada com a Marina. Eu fico imaginando se não tivesse ele. Então, tendo ele, a gente sentia uma obrigação, eu, então, como mãe, de dividir essa atenção para ele. E ele é muito interessante, porque hoje ele está com 30... Eu faço confusão com a idade, 36 anos. Ele nunca teve ciúme. Já se inseriu nesse contexto desde muito novo. Desde que ele se entendia. Compreendendo o papel dele ali, né, na estrutura familiar. E da doença dela e da seriedade, de todo o cuidado daquela que a gente necessidade, né? Acho que foram irmãos que se amavam e se odiavam com a mesma intensidade, né? Mas aquele amor, né? E foi, assim, depois da partida dela, a pessoa que mais custou a resolver a ausência dela foi o Pedro. Talvez também porque, como você também, né, você e o Sérgio, seu marido, sempre muito dentro daquilo ali, há um preparo emocional para tudo que está por vir. Eu aguento qualquer coisa, né? Tipo assim, principalmente vindo dela. Né? E no meio disso tudo, desse acompanhamento ostensivo e dessa entrega, né, que a maternidade nesta situação, né, exige, você ainda conseguiu ter um grande destaque na vida acadêmica, né? Sempre, né? Eu a conheço de nome, não de hoje. Não só pela simpatia, pelo carisma, pela força, mas também pelo que você conquistou na profissão, na área acadêmica, né? Uma professora extremamente querida pelos alunos, extremamente respeitada, né, pelos pares. E diante de tudo isso, a mulher que saía dessa sala de aula e ia para casa, enfrentava suas próprias dores, enfrentava ali as suas batalhas, as suas guerras, né? E seguia em frente. Então, assim, eu acho que... acho não, tenho certeza, que eu tenho um senso maternal muito grande.
E eu tinha isso com meus filhos. E eu meio que, meus alunos, eu meio que transferia. Então eu abraçava todo mundo. Eu tinha uma fama, tinha gente que criticava até na faculdade, não sabe, os meus pares, que eu era muito mãezona. Eu falei assim, mas como mãe, eu também exijo. Eu sou de abraçar, de querer ajudar, perceber quando está tendo alguma coisa que está incomodando o aluno e tudo, mas na hora da bronca, eu sou brava. E eu falava com eles, olha, eu tenho fama de mãezona, mas como mãezona, na hora da bronca, você se prepare. E eles assustavam quando era necessário, sabe? Bronca de mãe eu acho pior do que a bronca de pai. É porque é um outro olhar, né? Os nãos são mais redondos, fechados, pesados. Tem porque eles são mais contextualizados, né? É aquilo que você comentou, é o acompanhamento de enxergar. Não, você pode dar mais. Você não está dando, você pode dar mais, né? É isso mesmo. Então, essa é a minha trajetória até... e fui levando... A perda da Marina foi uma... Eu não gosto nem de falar de perda. Eu gosto de falar partida. A passagem, né? Para ela, para o outro plano, para onde exatamente, ela está. Então, ela nunca deixou de estar aqui de alguma forma? Não. Né? Inclusive, eu percebo ela muito presente, sempre. Mas... Houve um renascimento ali também com essa passagem dela, quando houve esse momento na sua vida, também como mulher ali e mãe de um filho que também estava ficando, exatamente, que precisava de um cuidado. Sim, também. Com certeza. O fato da existência do Pedro me fez com que eu sentisse mais necessidade de... Não é superar, mas saber administrar, saber conviver com aquela dor. Seguir. Exato. Por ele também, ele precisava, né? Muito. E como ele chegava a falar, eu não aceito a morte da minha irmã. A minha fala para ele, meu filho, a gente já sabia isso, que isso era possível acontecer desde sempre. Na verdade, eu acho até que ela avançou muito na idade para o tanto de coisa que ela passou. Sabe? Foi muito. Eu acho que é de tanto muito cuidado, guerreira também, e né? também, muito guerreira, né? Então, assim, a presença, a existência do Pedro na nossa vida fez com que, de novo, eu me apegasse. Não, ele precisa de mim como mãe, né? E até não é só como mãe, como um exemplo de uma pessoa, porque eu acho que o exemplo fala mais, né? De uma pessoa que está conseguindo, se não for superar, continuar. Isso. Né? Continuar. E assim eu fui até na minha vida acadêmica. Dessa época eu era só acadêmica mesmo, né? Eu abracei a docência. Você teve uma pausa ali para viver aquele momento? Ou... Só. Seguiu? E segui. Até o dia que eu me aposentei. Que eu me aposentei em 2019. Então nós estamos falando aqui de uma pessoa que fez vestibular após uma aposentadoria, após a consolidação de uma carreira inteira. Exatamente. Né? E é como eu falo assim, quando eu me aposentei, eu faço a seguinte reflexão. Eu me aposentei com chave de ouro. Porque a profissão me deu muito mais. Quando eu falei da grata surpresa, foi a docência. Nunca passou pela minha cabeça, né? Fazer odontologia sim, mas ser docente nunca, jamais tinha passado. Então, por questão de circunstâncias, aconteceu, eu abracei a oportunidade, né? Quando foi feliz, né? Fui muito feliz. Não, assim, eu não imaginava tão feliz lá, vivendo a docência. Então, assim, quando eu me aposentei, eu enxerguei enxerguei dessa forma. Estou terminando um ciclo com chave de ouro. Vou dar baixa na minha inscrição no conselho. E dei baixa. Aí meu filho falava assim, mãe, que bobagem, se você resolver, faz uma especialização. Eu falei, meu filho, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não tem jeito de eu querer da odontologia mais do que eu tive. Porque eu tive muito. Já deu check, já tá visto. Tá, sim, assim, plena. Não, isso é uma coisa muito interessante. Quando eu a convidei para estar aqui, eu lembrei dessa frase que quando nós encontramos numa outra ocasião, você comentou comigo, eu dei baixa no meu CRO. E é uma atitude assim, eu pus um ponto final. Eu fechei um ciclo. As pessoas têm dificuldade, né? Deixam as coisas muito em aberto ali. E você é muito jovem ainda, cheia de vida para viver, cheia de coisas para realizar. Eu dei baixa no CRO. Eu gosto de fechar, eu gosto de encerrar. Né? Fechei. É como escrever um livro, né? Você que já escreveu e já está publicando outro.
você tem que terminar, chega um momento que você tem que terminar. É. Né? Então eu vejo muito eu acho que minha vida é muito pautada nisso. Né? Teve esse momento, ponto, acabou, passou. Né? É como você seguir etapas. Você foi no colégio até o 3º ano, acabou, aí você enfrenta vestibular, passou ou não, se você persevera para continuar, e assim a vida vai sendo construída. Né? Nesse momento já estava já havia uma predisposição a um novo vestibular, a uma nova área? Não. Nessa época, não. Eu me aposentei e foi em 2019. Eu falei, esse ano eu vou tirar o resto do ano sabático. Eu convidei o Pedro para fazer o caminho de Santiago de Compostela, fizemos só uma parte. Fizemos só 320 quilômetros da extensão. Mas assim, e nós dois somos muito cúmplices, muito companheiros. Tinha briga também, sabe? Tinha hora que eu falava, menino, me larga. Tem uma tatuagem, né? Tem. Que eu sei, uma tatuagem que os dois fizeram. Dos dois. Desenhinho da Marina. Ah, que lindo. Ela fazia desde pequititinha. Eu sei que aí a gente fez, eu falei assim, foi um presente que eu me dei. A companhia do Pedro também foi um presente que eu me dei. Né? Eu falei, esse tipo, um momento eu mereço. Mais ou menos assim. E aí, passou o ano, eu fui procurando alguma coisa voluntária para fazer. E aí, veio a bendita da pandemia, né? Aqueles tempos mais esquisitos que vivemos, a humanidade viveu. Mexeu com a gente, né? Mexeu com a gente por quê? Porque a gente teve que entrar para dentro, literalmente de casa. E aí, alguns conseguiram pegar a oportunidade e entrou para dentro de casa, aqui dentro, literalmente, e conseguiu reavaliar algumas coisas, né? E aí eu ficava assim, agora eu vou esperar essa pandemia, porque de início eram 15 dias, depois um mês, depois até que passou o ano de 2020. Quando começou 2021, parece que as coisas foram melhorando e tudo, aí eu tive o diagnóstico do câncer. Vamos aí agora, mais uma. Então isso veio antes do vestibular, o diagnóstico do câncer. Antes. Aí, e eu já estava pensando assim, parece que as coisas estão melhorando, eu vou pensar uma coisa concreta para eu fazer. Eu preciso de uma coisa metódica, que me faça sair de casa, ter um ritmo, eu quero isso para mim. E veio o diagnóstico do câncer, você para dar atenção para si mesmo. Eu tenho mania de cuidar de todo mundo, eu sou a última a ser cuidada. É o senso da maternidade que você falou que está aí dentro, impressionante, né? E leva bronca até. Chego lá no médico, ele fala, mas como é que você some desse jeito, gente? Eu te dei pedido de exame em janeiro, você está voltando agora. Sou desse jeito. Aí veio o câncer, e até que começa o tratamento em si. Pra você ter uma ideia, eu tive diagnóstico em março, eu fui ser operada em junho. Até que tudo se ajeita, exame, e o exame aponta, confirma, e aí o plano de saúde aprovar e tudo. Bom, aí feita a cirurgia, removeu o nódulo, era muito pequenininho, foi uma coisa assim, aí foi um autocuidado mesmo. Eu falar assim, gente, eu não fui o ano passado, mas ninguém tinha ido, né? Ninguém ia ao médico. Era até aconselhado que se só fosse, no caso... De urgência. Eu vou lá olhar. Né? E foi nesse autocuidado que eu descobri. Foi muito no início. O que foi uma bênção, né? Eu falo que foi uma bênção. Eu brinco que Deus me bateu no ombro e falou assim, filho, vai lá olhar que tem uma coisinha aí. Você tem muita coisa ainda para fazer aqui, vai resolver isso aí. Pensando o quê? Aí, depois da cirurgia, faz exame, vê o tipo, constata o tipo exato do câncer, e para resolver o tipo de tratamento. Aí eu faço, desde então, o tratamento com a medicação que toma oral, tomo durante 5 anos, ou seja, passaram 4. E foi outra coisa de muita superação, porque foi difícil. O início... Muitos efeitos colaterais você teve? Eu tenho até hoje. Tenho. Um dos efeitos que estão, assim, nítidos, é o tanto que o formato do meu corpo, do rosto, eu às vezes me olho, assim, em foto, eu assusto. Eu falei, gente, não sou eu. Aí o Sérgio fica muito assim, calma, só mais um ano, você vai ver como é que vai voltar tudo ao normal. Aceitar aceitar as fases, né? Tudo é uma construção. Exatamente. Né? A gente aceitar a mudança. E o início foi muito difícil. O primeiro mês
tive nada. Eu falei, nossa, será que vai ser assim? Que maravilha. Do segundo mês em diante foi um caos. Mas a gente vai. Eu lembro que no primeiro retorno que eu fui do meu médico, que me operou, eu relatando para ele falou, mas eu vou te dar parabéns, porque tem muita paciente que abandona, não aguenta. Abandona e depois tem recidiva, volta. Né? A garantia que a gente pode dar de que não vai voltar assim, mínima, né? São 5 anos de tratamento ininterrupto e religioso. Tem que ser todo dia a medicaçãozinha lá. Tem que ter uma resiliência muito forte. Então, né? ele falou que teve pacientes que abandonaram. Eu não tomo essa medicação, eu não consigo. Eu imagino que tudo é um motivo, né? A tal da motivação. E a motivação, ela tem que vir de dentro. A vontade de superar essas dificuldades, que obviamente não tem caminho fácil, né? Numa situação dessa. Não, e para ninguém. Não nunca, tem atalho. Mesmo que não haja doença, nunca é fácil. Mas numa situação dessa... inclusive pegar atalhos pode te levar para lugares muito piores ainda do que a medicação te leva. Então, exatamente. Aquela vontade que vem de dentro, que não adianta os outros falarem, né? De ainda ter muitas coisas a fazer, né? Sabe, e mesmo que você não pense exatamente, tenho muito o que viver, o que fazer, você age assim, naturalmente. Pelo menos acontece comigo. Eu não fico pensando, eu quero fazer... Não. Mas é amor por estar aqui. Né? Viver o que for preciso viver. Viver o que for preciso viver. Né? Prazer em estar aqui. No auge, às vezes, quando a Marina ficava... Porque tinha altos e baixos na doença dela, às vezes eu me pegava falando, Deus, eu aceitei a missão de cuidar da Marina. Mas eu não sei o que eu faço, me ajuda aí. Ou seja, hora nenhuma eu falei assim, eu reclamei porque ela teve a doença. Hora nenhuma. Nem com o câncer que eu tive. Aliás, que eu tive, não, eu não tomo posse de doença. O câncer que me acometeu. Ele não é meu. Que passou. Então, assim, às vezes eu faço essa pergunta, porque eu sou uma pessoa de extrema fé. Sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu falo que a vinda da Marina, viver a nossa história juntas, foi uma provação, porque a cada dificuldade eu saía dela, nós saíamos e eu sentia mais fé. Isso só aumentou. Então, assim, eu sou uma pessoa que incomoda o coitadinho do nosso pai, incomodo muito ele. Eu peço, não tenho vergonha de pedir. Então, assim, aí foi. Quando foi em dezembro, eu comecei a tomar uma outra medicação para poder ajudar nas dores que eu vinha sentindo. E ajudou muito, sabe? Aí a história com o vestibular foi o seguinte, eu tenho uma filhada de crisma, que estava na idade de fazer vestibular, queria medicina, mas sabe aquela pessoa que não aprendeu a estudar? Vamos dar uma pausa aqui, que eu não contei isso para as pessoas. Então conta o que, Jesus? Que não foi só um vestibular, foi um vestibular para medicina aos 58 anos. E agora você me deu um elemento a mais. Em tratamento, o que mexe com o cognitivo também, muitos remédios, muita medicação. Nossa, a memória vai pro... E entra um vestibular. Pois é, aí a história do vestibular foi vou fazer vestibular junto com a Ana Clara. Vou estudar, vou fazer cursinho com ela. De domingo para segunda, a mãe dela me passou, a comadre, né, me passou o telefone. Eu liguei, o dono do cursinho atendeu, falou, não, pode ir, vai lá. Amanhã de manhã começa, 7 horas da manhã. Você se matriculou num cursinho pré-vestibular. Foi. A medicina, ela veio nesse impulso assim na sua vida de vou fazer com você? Ou já tinha essa... Nunca. Nada? Não, jeito que eu tive, do sonho da odontologia, nada. E por que medicina? Só para acompanhá-la? Ou porque... O início foi. E quando eu pensava assim... Já que eu vou fazer vestibular, eu vou lá para o mais difícil, né? E eu já estava assim, eu preciso de fazer uma coisa que force a minha memória, porque a medicação mexe mesmo, é constatado, né? E eu percebi isso. Mexer com a memória. São coisas assim, de eu querer falar o microfone e não sair. Sabe? Eu sou capaz de descrever para que serve aquele objeto e não lembrar da palavra. Eu falei, eu quero um desafio bem grande. Aí veio a história da Ana Clara. Lá vou eu fazer cursinho. Jesus, Maria José, lá vou eu. Chego eu. Você pede, né? A gente pede, a gente recebe. Eu quero um desafio grande, tá aqui. Aí... fui fazer. Eu lembro que eu falei com ele no telefone, quando ele falou que era para eu aparecer lá às 7 horas da manhã, eu falei assim, olha, mas eu estou muito fora do contexto, viu? Ele falou, não existe isso não.
De qualquer forma, eu tô te esperando lá. Aí, a hora que eu cheguei, eu falei para ele assim, tô ou não tô, fora do contexto. Ele, não existe isso. Existe a vontade que a pessoa persegue. Isso ficou bem marcado. Aí eu já fui direto para a sala de aula, eu falei, não, eu quero pagar. Ele, não, vai para a sala de aula. Primeira aula era de matemática. Ai, essa matéria mais difícil que eu acho da minha vida. E era aquela coisa bem básica, e eu perdi o comecinho da aula, eu já fui ficando desorientada. Eu falei, não, mas eu dou conta disso, o que é isso? Tem as apostilas, tem os colegas, e aí foi. Frequentei, eu me misturava com a moçadinha. Você falou uma coisa aí, não, mas eu dou conta disso. Sempre com esse pensamento? Nunca pensei o contrário, nem desafio. Como assim, vou aprender a dirigir. Parar e pensar, ai, mas será que eu dou conta? Não. Na verdade, tudo que eu inventei de fazer na minha vida, eu acabei conseguindo. Sempre fui, assim, não vou falar que eu sou vitoriosa, mas assim, eu alcancei o objetivo. Lá fui eu fazer o cursinho pré-vestibular, e misturada com aquela meninada, depois eles vieram me contando. Quando a gente te viu chegando na sala de aula, a gente achou que você era uma professora, ou uma fiscal, nunca uma colega, né? Então tá. Quando foi? Aconteceu uma cena muito engraçada no dia do meu vestibular. Eu fiz vestibular só para 2 lugares. Eu fiz porque eu queria fazer o Enem, depois eu desisti. O Enem seria depois de quando eu passei. Aí eu fiz vestibular para Unifenas, onde eu passei. E no dia seguinte da Unifenas era Ciências Médicas, que eu tive muita vontade de entrar. Tanto que depois eu tentei transferência, para fazer prova de transferência, e não passei. E aí, eu lembro que eu estava entrando e fui acompanhada de colegas, né, do cursinho. Aí eu fui entrando, aí veio um fiscal. Minha senhora, aqui é só para quem vai fazer o vestibular. Eu falei, mas eu também sou vestibulando, a minha inscrição aqui. Ele, ai, senhora, me desculpe. Eu falei, também, né, você não tem que se desculpar, não. De repente aparece uma idosa para fazer a prova. Idosa, tá bom. Eu sei que depois, quando eu passei, ele lembrou. Ah, a senhora foi aquela que eu chamei atenção, depois fiquei com tanta vergonha do que eu fiz. Eu falei, não, você estava fazendo o seu papel. É inusitado ter uma pessoa na minha idade, chegando, cabelo branco, chegando para fazer prova, né? Então, e quando... Né? Você fala, e quando eu passei, ele veio conversar comigo. Mas e quando passou? Viu o nome lá? Não, passou. Foi a coisa mais engraçada. Eu estava viajando, eu não tinha mais o que fazer, que eu já tinha terminado o plano do cursinho, que eram 4 meses. Aí eu fui viajar, fui para casa de uma amiga, lá em Bauru até, uma amizade que perdurou. E eu perdi o voo, porque eu confundi a data. Eu tive que comprar outra passagem. Aí, quando eu estava na conexão, que era em Campinas, eu recebi uma mensagem de WhatsApp de uma colega do cursinho. Você viu? Você passou na Unifenas. Eu falei, o quê? Aí ela printou, sabe? Ela printou e estava lá meu nome. Aí eu fiquei daquele jeito, eu liguei para o Sérgio, aí eu já tinha embarcado, já para Belo Horizonte. Eu liguei para o Sérgio e contei. Sérgio, a Carolzinha me mandou uma notícia, me mandou o print aqui, eu estou mandando para você, eu passei. Aí eu já comecei a chorar, né? Aí eu fiquei emocionado. Aí ele assim, jura, você passou? Falei, menino, olha aí, 30º lugar, quem diria? E eu passei passada, eu não passei em chamadas, eu passei na primeira listagem. Eu falei assim, gente, então assim, a luta foi válida mesmo. Eu vou lá, vou fazer cursinho, né? Porque de início eu tinha falado que eu não ia fazer nem a prova, que eu ia fazer só para acompanhar ela. Mas ela é muito tímida, esse acompanhamento não valeu para ela. Sabe? Aí eu sei que eu chorava, assim, de emocionar. Não valeu pra ela, né? Às vezes a gente faz as coisas achando que tá fazendo pelos outros e a gente tá fazendo por nós. Mal sabia eu, né? Eu lembro que tinha uma comissária que estava em viagem do meu lado. Eu sei que era comissária porque ela estava toda uniformizada. Aí ela falou assim, olha, eu não sei por que a senhora está chorando, não, mas parece que é uma coisa muito boa. Aí ela me deu um bombom, sabe? Aí eu contei para ela falou, que isso? Você tem muito que comemorar mesmo, é muita emoção. E aí foi, desde o primeiro dia de aula também, aquele choque, o choque maior, eu tenho certeza, que foi dos colegas para comigo. Porque eu estava muito acostumada, pelo tempo de docência, a lidar com jovens,
Então, para mim, isso eu tiro de letra. Para mim é muito fácil. Mas estar na outra cadeira é uma inversão de papéis ali, né? Tanto que eu falava muito com eles, com professores, que aqui eu sou acadêmica, eu sou discente. Eu não sou docente, a minha vida docente ficou lá para trás. Aqui eu sou uma aluna como outra qualquer. Na verdade, uma aluna que precisa de muita luta, muito esforço para vencer a memória mais fraca da idade, que é óbvio, né? E da medicação. Eu acho que também, naquele momento ali, da aprovação, porque assim, após a baixa no CRO, aposentadoria, aquela pausa sabática, primeiro desejada, depois imposta por conta da pandemia, depois a questão do diagnóstico, o tratamento, uma coisa nova, um vestibular, era mais do que uma validação interna, era validação do universo ali. Você tem permissão para começar algo novo na sua vida, você ainda dá conta, né? Você tá aí, você tá no jogo. E assim, e reflete toda a minha forma de agir durante a minha vida. Não perguntar se eu dou conta. Não sei se é ter o desejo ou ter a intenção de fazer determinada coisa e vai e faz. E mesmo que aconteça de eu não lograr êxito, né, eu tentei. Né? Mas normalmente, assim, eu gosto de falar que, graças a Deus, toda a prova que eu fiz até hoje eu passei. Eu só não passei nas tentativas de transferência para ciências médicas. Mas toda vez que eu vou fazer uma prova, eu sempre converso com Deus dessa forma. Eu não estou aqui de alegre, eu estou aqui porque eu tenho esse desejo, eu quero fazer, eu tenho vontade e me preparei. É isso. Você falou tudo. Você sente o merecimento, porque ao se preparar... o resultado, ele simplesmente só vem, só flui. Então, né? assim, a minha conversa com Deus era sempre assim, se for para o meu bem, ou para o bem das pessoas de quem eu me aproximar, das pessoas que estão à minha volta, se for para esse bem que se estenda, que estenda além da minha pessoa, eu quero. Então, eu falo assim, toda vez que eu fiz, foi assim quando eu fiz vestibular para odontologia, quando eu fiz prova para especialização, então eu digo assim, provas... Mas sempre preparada. Marcantes, mas sempre com preparo. Sempre com preparo. Nunca, eu também fui uma aluna muito responsável, eu nunca fui para uma prova sem saber. Eu já tive vezes que eu ia para uma prova... Cheguei lá e falei, professor, vou falar uma coisa. Eu não consegui estudar, não. Não vou fazer a prova, não. No colégio, olha que doido. Não vou fazer essa prova, não. Ele falou, é um direito que você tem. Você sabe que a prova você pode ser muito mais difícil, né? Eu falei, não. Mais difícil ou mais fácil, de qualquer forma, preparada, a gente enfrenta. Mas eu não quero fazer essa prova desse jeito que eu estou sem preparar. Então não faz, não. Então, assim, eu sempre tive essa consciência, sabe? Essa responsabilidade. Né? E esse senso do merecimento. Eu vou me dar bem, mas eu preciso me preparar para isso. Né? Não adianta também, igual você falar, eu peço muitas coisas a Deus. A gente pede sabendo que vai receber quando a gente já sente que a gente merece receber. E que a gente está preparada para receber. Né? E nem tudo que a gente pede, na verdade, às vezes é bom para a gente. Né? Por isso que vem essa conversa. Essa conversa é importantíssima, né? Se for para o meu bem, de outras pessoas que eu tiver que alcançar... E o que tiver que vir, estou preparada para receber. Exatamente, né? Exatamente. E desse vestibular, começando ali a estudar medicina de novo, depois de estar na cadeira de estudante, depois de ter passado anos lecionando, como é que foi esse início aí? Muito difícil ou tirou de letra? Olha, primeira coisa que eu desde sempre, eu falava, né, que se estudar por estudar, desse dinheiro, eu ia ser estudante profissional. Teve uma amiga minha que o dia que eu liguei para ela para contar que eu tinha passado, ela falou assim, mas eu ouço nitidamente você falando essa frase. Que pena que não dá dinheiro, porque senão eu ia ser estudante profissional. Então, para mim, não foi nada difícil. Só para você ter uma ideia, a moçada hoje não gosta de livro. Eu sou alucinada por causa de livro. E os livros da medicina, cada tijolão, né? Só no primeiro semestre, eu comprei 7 livros. 7 bíblias, né? E os livros não são baratos.
Então, assim, sabe aquela satisfação, que às vezes você tem uma satisfação de comprar uma roupa bonita, uma bolsa bonita, uma bolsa de... Eu tinha de comprar os livros, sabe? Então, você vê o grau, o nível de satisfação que eu estava. Aquilo não me preocupou. É lógico que o que aconteceu foi a necessidade de eu me dedicar mais horas, com mais afinco, sempre fazendo muito resumo. Eu precisava de... Com certeza você foi uma das alunas mais aplicadas ali, né? Não, aplicada pode ser que sim, mas assim, de tirar notas tão altas, não. Mas eu vejo assim, quando há o esforço, né, a nota é só uma consequência, né? É como eu falo, o Pedro fala que é mentira minha. Eu sempre fui uma aluna muito mediana. Mediana. Não pecava por falta e nem por excesso. Eu nunca fui de tirar notas altíssimas. Mediana. Se a média era 60, eu tirava uns 70, 65, mas estava cumprindo a minha obrigação. Ou seja, eu passava pela prova de que eu tinha adquirido conhecimento mínimo para ir à frente. Necessário para passar. Né? Então, assim, mas desse período, depois dos 50 e 58, né? Eu tomando uma medicação que afeta comprovadamente a memória. Eram 2 fatores muito desafiadores, né? Então, assim, eu era piolho da biblioteca. Para mim, essa conversa, ela tá abrindo um leque aqui enorme, que eu acho que também vai abrir na mente das outras pessoas. Porque muitas pessoas tendem a achar que para fazer transições, principalmente de carreira ou de área, você tem que ser uma jovem. Depois de experimentar uma área, a gente não pode mudar porque o mercado não te acolhe. Independente disso, tem muito mais por trás. Não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com uma coisa que você falou, a vontade, a superação interna, a dedicação interna. Uhum. Isso já te validou ali, sim, né? A vontade de ter uma ocupação útil. De ser útil. De ser útil. Como eu falo assim, gente, Deus me deu tanto, me dá tanto nessa vida, eu tenho necessidade de retribuir para a humanidade. Tem um pecado da omissão, a gente guardar talentos, né? A gente embotar dons e não colocar isso para o mundo, e né? E outra, olha, já me perguntaram diversas vezes se eu sofri preconceito no cursinho de início. Gente, olha, se tinham, eu não percebi. Só que eu acho que eu tenho eu tenho percepção suficiente. Porque eu acho que o preconceito, por idade principalmente, né? O etarismo, né? Ele é real, né? Parte muito da própria pessoa. Às vezes, lá na medicina, eu falava assim, no começo, porque eu tô velha. Aí o pessoal, não tá velha não. Então tá. Eu tô idosa. Aí vocês não têm, então vocês lembrem de que eu tô, mas não quero que me tratem como tal. Eu sou colega, tanto quanto vocês. Eu vou ter que passar pelas mesmas provas, por tudo que vocês passarem, eu vou ter que passar. Você falou uma coisa muito interessante, né? O preconceito, ele também, você falou, primeiro ele vem da própria pessoa. Uhum. Talvez da não aceitação da chegada da idade. Porque com a chegada da idade, não é só fio branco que chega, né? Não. Na cabeça. Não é só ruga. É uma série de outras questões, limitações de perdas físicas. De limitação mesmo, inclusive físicas, né? Para a mulher, então, aí vem menopausa, mudança de corpo, outros temas aí até para outras conversas. São muitas transformações que a idade nos impõe. E às vezes é difícil aceitá-las. E aí a gente começa a achar que a gente está inadequada para aquilo, né? E a gente se coloca na posição de não pertencimento mais a certas coisas, né? E não o outro. Então, eu falo assim, então assim, eu sempre senti respeito, como todos os outros alunos eram respeitados pelos professores. É lógico que quando perguntavam lá no primeiro dia de uma determinada disciplina, qual a idade que tem, se tem algum outro curso superior, se já trabalhou, trabalha com alguma coisa. Aí eu falei, eu sou aposentada. Mas com o que você trabalhava? Aí acabava assim que, se dependesse de mim, não ia ficar falando. E não, nem ficar omitindo, né? Nem ficar omitindo, afinal de contas, é um orgulho que eu carrego comigo. Né? Uma trajetória de muito sucesso. Não sei se é orgulho, mas sei lá, faz parte de mim. Então, assim, sempre fui muito bem tratada, muito respeitada pelos professores. Fui cobrada igualzinho os outros colegas, sempre. Funcionários, também assim, eu cumprimento até poste, né? Aí os funcionários todos me conheciam pelo nome, sabe? E esse capítulo da sua vida,
Também tá listo? Tem um check nele aí de ter se reinventado, ter passado vestibular? Acho que sim, porque a minha história com a medicina, tinha um motivo, não só a medicina. Tinha todo um motivo. A área você na verdade, só escolheu a mais difícil para ser mais desafiadora. Eu quis o desafio, Você eu pedi, quis, né? Mas acho que muito, muito motivado pela história que eu vivi com a minha filha, eu tive em mente uma área da medicina que é uma área pouco explorada. São poucos profissionais que têm coragem de abraçar, que é a área de cuidados paliativos. É maravilhoso isso. Né? Eu acho uma coisa maravilhosa, sabe? Então, assim, eu já entrei com isso na mente. Vou passar pelo curso, mas eu quero chegar em cuidados paliativos. Então, eu já cheguei... Isso ainda está aí dentro? Tá, não deixou tá latente. Né? Ainda tem uma construção aí que nós vamos acompanhar ainda muitas coisas aí por vir. Tem um desejo que foi maior. Na verdade, esse desejo de abraçar a área de cuidados paliativos foi o que me motivou a decidir mesmo por fazer medicina. Então, ele até veio antes. Eu acho que ele tem mais peso. Uhum. Peso em termos da minha vontade de fazer algo novo. Então, assim, mal faz medicina, já está pensando em coisa lá para frente. Então... Mas eu acho isso lindo, a pessoa falar com propriedade daquilo que ela viveu. Uhum. Então, assim, como mãe, eu fui uma professora materna. Eu vivi a doença, eu quero cuidar, quero trabalhar com cuidados paliativos. Mais do que qualquer outra pessoa, você tem essa vivência, né? De todos os âmbitos. De cima, de baixo, de fora, vivendo aquilo, enxergando aquilo. Então, assim, eu tenho certeza que você também será muito bem-sucedida nessa atuação. Tomara. Eu acho que ainda tem muito tempo, muita vida Tem ainda. muita vida. Aí não tem stop, não. Para você, são pequenas pausas. Eu acho. Que você merece, né? Essas pausas fazem bem pra gente. As pausas fazem a gente pegar o fôlego para dar um respiro maior. Como a vontade é muito grande, o desejo, né? Quando a pausa vem, se o desejo ele é real, se você tem realmente vontade de realizar aquilo, ela cresce, porque você tem tempo de repensar, né? Você tem tempo de repensa e revalida a vontade. As coisas chegam no lugar. Né? Nós estamos falando isso porque houve uma pausa, né? No seu curso, você deu uma pausa ali na medicina, não no desejo de trabalhar com essa área. A gente estava até comentando ali no Bastidores que também é possível você trabalhar também nesta área, não só como médica, mas até com a própria odontologia, com outras atuações, né? Mas ainda há muito a ser reinventado. Eu não descarto nada. Não. Não descarto. Não tem como descartar com essa trajetória sua aí. Eu tenho mania de reinvenção. E como você falou, não só a busca, mas o encontro, né? Porque tudo que você buscou até hoje, você encontrou. E uma coisa também que ficou, que eu quero até passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que você falou da fé, da crença de que você merecia. Então, também tem fé em si. E fé no merecimento ali. E de que tem algo aí também cuidando de você, te dando a resposta daquilo, como foi feito no vestibular, né? Você merece e tá aqui. Eu estou validando aqui que você realmente pode ter um novo começo aqui. Então, queria que você passasse essa mensagem, assim, de onde vem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão com medo de recomeçar, porque acham que não tem mais idade. A gente falou que às vezes isso é muito mais interno do que o julgamento externo. E de onde vem essa fé aí para conquistar? Eu vou dizer o seguinte, nunca me achei, não é porque eu me ache, agora eu tô com 61, uma menina. Não, eu tive uma vida, como se diz, foi congruente
Aos meus 20 eu tinha 20, apesar que com 20 a minha cabeça era muito pior do que hoje. Nisso eu acho que eu fui evoluindo. Então, assim, aos 20 eu tinha cabeça de 20, aos 30 cabeça de 30. Eu nunca vivi síndrome de Peter Pan, sabe? De achar que quer ser mocinha a vida toda. Tanto que assumir cabelo branco não é coisa de mocinha, né? Mas a gente tem que acreditar na gente. A gente tem que acreditar na gente e ter desejos. Ter desejos. Desejos assim, nossa, eu quero fazer uma viagem, vou ficar na Europa 30 dias. Vou fazer um roteiro do que eu quero conhecer, do que eu quero fazer. E buscar, ir atrás daquilo. Uma viagem, um curso, às vezes um sonho que ficou lá para trás. No meu caso não foi, não, ele surgiu. Né? Eu sou muito dessa, as coisas vão acontecendo e eu tenho a ideia e vou. Então é isso, sabe, medo por quê? Você não sabe o que vai ser amanhã. Você começa a fazer, por exemplo, um curso que era um desejo muito grande, mas você não consegue concretizar. Tudo bem se não, mas não deixe de tentar fazer alguma coisa. Né? Não fica parado, né? Sabe? Busca fica movimento. parado por quê? Que seja, vou fazer um trabalho voluntário, sempre há tempo para fazer isso. Sim. Tem gente que tem uma vida profissional super ativa, apertada de tempo, e a pessoa tem, às vezes, mais de um voluntariado. Fazer qualquer coisa que seja. Que seja Perfeito. fazer assim, a partir de agora eu vou cuidar da minha casa, eu vou fazer da minha casa um brinco, eu vou organizar toda a minha bagunça, jogar coisas fora, doar coisas, e a partir de agora minha missão, minha meta vai ser manter a minha casa um brinco. E você vai ter satisfação todo dia, a hora que você olhar para aquela casa. Pode ser que a hora que a casa tiver o brinco, você fala, agora eu tenho que fazer outra coisa. Agora eu posso convidar os amigos? Agora eu posso receber mais? Agora a minha vida está fluindo tanto que eu vou escrever um livro. Isso. Vai, escreve um livro. Né? Ou vai frequentar um curso, aprender uma língua nova. Perfeito, né? Maria Acho que Carmen. qualquer coisa. Eu sou inquieta nesse aspecto. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o recado maravilhoso que você deu é isso. Não omita os seus talentos, né? Deus nos fez repletos de dons e talentos. As pessoas, às vezes, negligenciam ou não buscam ou vão para um caminho, às vezes, mais fácil, permanecem na zona do conforto, onde nada acontece. E o mundo está aí, precisando ver mais brilho, precisando receber, né, os seus dons, os seus talentos. Então, coloque eles para o mundo em forma de expressão e vontade, porque tem que ter desejo. Tem que ter desejo e vontade para realizar. Muito obrigada. Imagina. Foi linda a nossa conversa. Eu adorei, você é amei. inspiradora e que você nunca pare. Se Deus Porque quiser. a sua força está nisso, no movimento. Nunca te vi parada, que você continue assim em movimento. Obrigada. Obrigada.